Então, iniciando a gravação, hoje a gente vai para o nosso quarto encontro, parte 1, do nosso grupo de estudos, Foucaultzinho do Cerrado. A gente vai conversar um pouco sobre o dispositivo de sexualidade, que é o capítulo 4 da História da Sexualidade de Uma Vontade de Saber. A gente está no nosso primeiro ciclo. Eu sou o professor Guilherme e sou professor de filosofia. É a partir desse local que nós vamos ter as nossas reflexões de hoje. Primeiro, vamos retomar o que nós já discutimos nos 3 primeiros capítulos, de um modo resumido e breve, a partir da fábula das joias indiscretas. Então, essa comparação que Foucault faz logo no início do capítulo 4, entre o nosso sexo ou a nossa sexualidade como uma joia indiscreta. Então, nós, como presas de uma imensa curiosidade pelo nosso sexo, obstinados em questioná-lo e insaciáveis em ouvi-lo, nós construímos uma sociedade que está incansavelmente buscando saber sobre o seu próprio sexo, buscando saber sobre a sua identidade a partir do que ela faz com o seu sexo. Como se fosse essencial podermos tirar desse pequeno fragmento de nós mesmos não somente prazer, mas saber. Como se fosse extremamente relevante, extremamente importante, como se fosse o suprassumo da nossa existência, retirar dessa nossa genitália não só prazer, mas e principalmente saber. O prazer, então, pelo prazer, não. Construímos uma sociedade que tem o prazer de saber de si. Uma série de instâncias diárias, de pessoas, de experts, de funcionalidades, de poderes, de instâncias, de instituições que demandam, que consolidam essa verdade sobre nós. E a partir do quê? Do nosso sexo. Entre nós e o nosso sexo, uma enorme demanda de verdade. E nós, em cada um de nós, não nos cansamos de alimentar essa demanda sobre a verdade do nosso sexo. Saímos da cama e vamos para o terapeuta. Questionar. Fiz sexo assim, o que isso quer dizer de mim? Saímos das casas em que fazemos sexo, dos ambientes em que fazemos sexo, quaisquer que eles sejam, e vamos para as igrejas nos confessar. E aí, meu Deus, o que dizes de mim? Eu que fiz sexo assim. Então, temos uma dupla petição. Somos forçados a saber a quantas anda o nosso sexo. Enquanto o nosso sexo é suspeito de saber a quanta andas nós. Olha só que interessante. A gente tem que saber como é que está o nosso sexo. E o nosso sexo sabe como é que a gente está. Foucault observa isso. Então, ao mesmo tempo em que eu digo como está o meu sexo, o médico olha para o meu sexo e me diz como é que eu estou. Eu digo para o meu terapeuta como é que está o meu sexo, o meu terapeuta olha para o meu sexo e me diz como é que eu estou. O sexo, então, virou um discurso. E nós vivemos uma sociedade em que o sexo é fundamentalmente, essencialmente discursivo. Nós não fazemos sexo. Nós falamos sexo o tempo todo. Então, toda a nossa alma, todo o nosso corpo, toda a nossa individualidade, toda a nossa história discursada sob a ótica do saber do nosso sexo.
eta joia indiscreta que fala de nós o tempo todo. E nos determina e determina as nossas relações e determina o nosso futuro. O que está em jogo? Foucault então se questiona. O que está em jogo na sexualidade moderna? Pensar ao mesmo tempo o sexo sem a lei e o poder sem o rei. Quando a gente pensa sexo, quando a gente pensa sexualidade, a gente tem que se liberar do privilégio teórico da lei e da soberania. E do direito como modelo e como código. O que isso quer dizer? A gente tem que esquecer da lei, a gente tem que esquecer do rei. No sexo, ninguém manda. No sexo, não tem mandado. A sexualidade moderna, ela não se estabelece na relação do código e na relação do modelo. Ela se estabelece numa relação estratégica. A sexualidade é um jogo. O jurídico ele serve para representar o modelo sintético não exaustivo, um poder homogêneo centrado na coleta e na morte. Isso é o nosso capítulo 5. Então não se preocupem com isso. Foucault vai trabalhar muito isso no capítulo 4, mas nós vamos discutir tudo isso lá no nosso último encontro. Como que o sexo entra no jogo da coleta e da morte na nossa sociedade. A gente vai ver isso lá na frente. Uma bola para frente. O novo dispositivo da sexualidade ele é um poder heterogêneo, que não funciona pelo direito. Não tem lei, não tem soberano, não tem rei no sexo. Funciona pela técnica, pela normalização. Não tem castigo, tem controle. Tem níveis, tem formas. Não tem o Estado controlando. Não tem aparelhos. Vamos entender melhor. Então, o modelo do direito está aí. O modelo estratégico do lado. O modelo do direito não cabe na sexualidade. A sexualidade está no modelo estratégico. Quando estamos na sexualidade moderna, o que há é objetivo. O que há são táticas. O que acontece é um campo múltiplo imóvel de correlações de força e de produção de efeitos. Quando nós estamos na sexualidade, não há poder político. Nós estamos numa guerra. É isso que Foucault observa. E por mais que pareça distante, todos esses conflitos que nós estamos vivendo no mundo, nesse exato momento, nesse exato instante, a sexualidade é um espectro disso. Nas relações sexuais, as táticas de guerra estão acontecendo. As relações de força estão se dando. As produções de efeito estão mobilizando determinados grupos, está silenciando outros, está movimentando outros.
Objetivos estão sendo alcançados, outros estão sendo estabelecidos. Uma guerra está acontecendo, estratégias estão sendo estabelecidas, estão sendo movimentadas. Não tem certo e errado na sexualidade. A sexualidade é um jogo perigoso, como a guerra. Quando se faz sexo, quando se tem relações sexuais, na nossa sociedade, nós estamos indo guerrear. Nós estamos indo para um campo onde forças se darão, onde produção de efeitos acontecerão. E qual a sua tática para alcançar o seu objetivo? Qual a sua estratégia com a sua sexualidade? Esse é o questionamento Foucaultiano. O seu sexo te dá qual poder? A sua sexualidade te dá qual saber? No jogo de saber-poder, você é quem nessa guerra? Analisar o saber sobre o sexo não em termos de repressão, em termos de poder. E o poder não como uma instituição, não como uma estrutura, não como uma potência que uns têm e outros não têm. Ah, fulano tem o poder e o outro não tem. Certo grupo tem poder, outro não tem. Não. Poder é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada. Sexualidade e poder. Analisar o saber sobre o sexo em termos de poder. O que você pode quando sabe sobre o seu sexo? O que você não pode quando você sabe sobre o seu sexo? Quando você determina, delimita com seu terapeuta, com seu médico, com a sua família, com seu padre, com o seu amigo, com você mesmo, a sua sexualidade, o que você pode e o que você não pode mais. Essa é a pergunta Foucaultiana. A pergunta para hoje é: quando você é mulher, o que você pode e o que você não pode? Para a semana que vem, para a parte 2, a pergunta é: se você se determina gay, se te determinam gay, o que isso quer dizer em termos de poder? O que estão dizendo que você pode, ou o que você está dizendo que você pode, e por consequência, o que você não pode. Esse é o questionamento que Foucault se faz. E aí as 4 prescrições de prudência que ele traz a respeito da ideia de poder. Então, primeiro, a regra de imanência. Não existe um certo domínio da sexualidade que pertence a um conhecimento específico. Então, quando a gente relaciona sexualidade e poder, todas as áreas podem falar de sexualidade. A psicanálise pode, a psicologia pode, o direito pode, a medicina pode, a filosofia pode, a antropologia pode, a sociologia pode.
Todas podem. Se todas podem, qual é o domínio da sexualidade? A qual área pertence a sexualidade? Quem tem o fundamento da sexualidade? Ninguém. A fragilidade epistemológica da sexualidade é enorme. É isso que Foucault está dizendo com essa reflexão. A sexualidade é cheia de saber, mas o fundamento dela é tão frágil que se você for no fundamento, regra das variações contínuas. Buscar o esquema das modificações que as relações de força implicam através do seu jogo. Observar as relações de poder e visualizar nessas relações as correlações de força implicadas no próprio jogo. No jogo homem-mulher, não é para ficar pensando o dominado e o dominador. Mas quais relações de força que se dão aí? Se o homem pode isso, o que a mulher pode? A isso que Foucault se atenta. A mulher tem poder. Qual é o poder da mulher? A regra do duplo condicionamento. O dispositivo familiar, ele serve de suporte às intervenções macro e micro. Isso é uma crítica que Foucault vai fazer. A ideia de que a família reproduz a sociedade, de que a família é uma imitação da sociedade. Ele fala, não, a família é um dispositivo. Um dispositivo onde acontecem as intervenções macro, feitas pelo Estado, e onde acontecem as intervenções micro, feitas pelos indivíduos. Vocês que são pais, vocês que são mães, quantas intervenções vocês já fizeram no que os seus filhos podem ou não podem, pela presunção de quem eles são, pela sexualidade deles? Quantas vezes eles foram impedidos de poder determinadas coisas porque o seu sexo era esse ou aquele? E vocês que são filhos, percebem como que as relações de força e de não força se deram na vida de vocês desde a infância? Desde a escola, o que se podia e o que não se podia? Na adolescência, o que se podia e o que não se podia? Com os parceiros, na hora da relação sexual, o que se pode e o que não se pode? Regra da polivalência tática do discurso. Multiplicidade de elementos discursivos que podem entrar em estratégias diferentes num jogo complexo e instável. O jogo não está dado de forma absoluta, perene e estável. Como num jogo, as coisas podem mudar. O jogo é complexo, o jogo é instável. Dependendo das estratégias e dependendo de quem joga, quem está vencendo pode passar ao estar perdendo.
as interações e as correlações de força podem se inverter. O poder, ele é ao mesmo tempo instrumento, efeito, escora, resistência e ponto de partida. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você pode, enquanto instrumento, ao mesmo tempo você pode, é um efeito, ao mesmo tempo você pode, resiste, ao mesmo tempo você pode, enquanto ponto de partida, a tua vontade. Poder se dá de forma múltipla. Então, vejam vocês atravessados por esse poder múltiplo, polivalente. Vocês são peças táticas numa guerra discursiva, num dispositivo de sexualidade. E vamos então ao domínio em que o Foucault nos apresenta essas 4 situações interessantíssimas. E hoje a nossa primeira, que a gente vai focar quando a gente for para o debate. A esterilização do corpo da mulher. Então, a sexualidade moderna, a primeira coisa que a sexualidade moderna fez foi conhecer a mulher histérica. Foi visualizar o corpo da mulher histérica. A mulher saturada de sexo, de sexualidade. A mulher feita para o sexo. A mulher está cheia de sensualidade. A mulher está repleta de sexo. A mulher é a fecundidade social. A mulher é mãe. Olhem as figuras, os arquétipos, as situações, os saberes, poderes em que as mulheres são na nossa sociedade. A mulher é a mulher sensual. A mulher é a mulher útero social. É o útero que tem que ser discutido no STF, no Congresso. É o útero que não é dela, é o útero que é da sociedade. A mulher é mãe. Você é mulher completa sem ser mãe? Já ouviram essa frase? Então, esses são os saberes, poderes, as armadilhas que a sexualidade moderna traz para a mulher. Temos também a criança masturbadora, seres sexuais liminares, naturais e contranaturais. Então, ao mesmo tempo em que os estudos, o saber, a sexualidade diz que as crianças naturalmente trazem o sexo, a sexualidade nelas, ao mesmo tempo é contranatural elas buscarem e expressarem essa sexualidade. Ora, que enredo para as pobres crianças, e depois isso desenvolve para os adolescentes também. E depois para os pré-adolescentes. Percebem como o saber vai se... o discurso vai se multiplicando, vai se variando, o nosso saber, ele se multiplica, é múltiplo. A gente sabe cada vez mais sobre o sexo. Antes era só o sexo da criança, agora é o sexo do adolescente, agora é o sexo do pré-adolescente, é o sexo do idoso, é a sexualidade. E não cansamos de falar de sexo. E prazer, hein? A gente está tendo? Bem, vamos lá. Socialização das condutas de procriação. Então, a economia, a política e a medicina passam a se interessar pelas condutas de procriação. Desde a modernidade,
políticas públicas são elaboradas, são pensadas, e quem pensa nessas políticas públicas de sexualidade, economia, política, medicina. Precisa se ver o quanto uma sociedade, o quanto uma comunidade dentro de uma sociedade, qual a taxa de natalidade, qual a taxa de fecundidade, qual a taxa de mortalidade de recém-nascidos, qual a taxa de mortalidade de gestantes. Essa é uma das taxas mais importantes para se saber sobre o grau da evolução médica de um país. Se as gestantes morrem, se morrem muito. E o Brasil não está bem nesse ano. Por fim, o adulto perverso. A sexualidade moderna também criou toda uma tecnologia corretiva para as anomalias. Existe um adulto normal. Existe toda uma periferia de adultos anormais em volta do adulto normal. E foi e é até hoje construído e aprimorado e desenvolvido um monte de tecnologias para se corrigir essas anomalias. A gente já discutiu sobre isso nas outras aulas. Pois quem não viu, convido a estar assistindo os outros vídeos lá no canal. Então você vai no psiquiatra, você diz para ele: estou com muita vontade de fazer sexo, você tem um transtorno da hipersexualização. Estou com pouca vontade de fazer sexo, você tem um transtorno da hipossexualização. Você tem um monte de correção para se fazer nas anomalias sexuais. O que é, então, a sexualidade? E aí o Foucault traz esse resumo bacana que eu destaquei para a gente. Ele diz assim: sexualidade é um dispositivo histórico, não uma realidade subterrânea, percebem? Essencial, ontológica, que se apreende com dificuldade. Você tem que fazer análise, tirar do subconsciente. Não. É uma grande e complexa rede de superfície em que a estimulação de corpos, intensificação de prazeres, intensificação e não criação. Destaquem isso. Incitação ao discurso, formação de conhecimentos, reforço de controles, reforço de resistência, tudo isso encadeado. Isso é sexualidade. Segundo, uma grande estratégia de saber e poder. Então, quando você diz para você mesmo, ou para qualquer outra pessoa, a minha sexualidade, ela é... Aí, o que vem depois do X, Y, Z, é isso aí, ó. Você não está dizendo que a sua sexualidade é uma realidade subterrânea. Você não está contando da verdade que está dentro de você. Você não está contando da sua verdade mais essencial. Você não está contando da sua joia indiscreta. Nada disso. Você está contando. Você está produzindo. Você está expondo essa complexa rede de superfície que é a sua estimulação corporal, a sua intensificação de prazer, a sua incitação discursiva, a sua formação de conhecimento, o seu reforço de controle.
a sua resistência, o seu saber e o seu poder. Na periodização, Foucault destaca o seguinte: o dispositivo de sexualidade ele foi elaborado para e pelas classes privilegiadas. No entanto, ele se difundiu no corpo social como um todo. Tá? Então, ele é um longo período, e aí eu não vou trazer tudo isso aqui, vocês acompanhem lá no capítulo, porque eu não acho interessante para a gente fazer essa análise. Mas o resultado, a conclusão é essa. Ele fala, o dispositivo de sexualidade ele foi elaborado, e parece que ele foi elaborado por essas classes mais privilegiadas, mas ele se difundiu pelo corpo social como um todo. Em todo lugar e para cada grupo, formas, instrumentos diferentes, atuações distintas, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso aqui. É uma rede de superfície, de estimulação corporal, de intensificação de prazer, de incitação discursiva, de formação de conhecimento, de reforço de controle, de resistência, numa estratégia de saber de poder. É isso. Em todo lugar. Você fala de mulher, você fala disso. Você fala de homem, você fala disso. Você fala de homossexual, você fala disso. Sexualidade é esse encadeamento. É isso. Não tem uma verdade a ser descoberta. Essa gana nossa de querer achar alguma coisa que sejamos nós a partir do nosso sexo. Não, nós somos muito mais do que o nosso sexo. É isso que eu estou dizendo. Nós somos muito mais do que só o nosso sexo. E nos construir só a partir da nossa genitália, da nossa, disso que é ser pouco, é ser medíocre, é construir uma compreensão de si apequenada. E a nossa sociedade moderna faz isso com a gente. Então, desde quando nós somos crianças, nós somos tolhidos nas nossas relações, nas nossas apreensões da realidade, nos nossos toques, nas nossas percepções sensoriais, nos nossos beijos, nos nossos afetos, nos nossos abraços, por causa de uma identificação pelo nosso sexo. E quantas experiências nós deixamos de ter por uma pré-conceituação de quem nós somos a partir do nosso sexo. Pessoal, eu não. Vou partir agora para os textos. Para os textos menores. E aí a gente já vai. Ele vai tomar um pouco menos de tempo, eles são mais para trazer à tona as reflexões, e aí agora a gente vai forçar as reflexões do capítulo 4 para o saber poder da mulher, e aí depois eu vou encerrar a gravação para a gente ir para o bate-papo. Então, no texto da Despentes, a teoria do King Kong, eu trouxe só o texto Vícios Frenéticos. O livro chama King Kong. Eu tenho ele em PDF, se vocês quiserem, depois eu posso colocar lá no nosso Drive. Tem o livro todo. Posso compartilhar com vocês a título de estudo para a gente trabalhar. Em Vícios Frenéticos, a Despentes, ela faz o seguinte questionamento. Eu quero falar sobre
as excluídas do mercado da boa moça. Ela diz que os filmes, por mais que as mulheres agora sejam heroínas, por mais que nos livros nós tenhamos personagens mulheres assumindo e escrevendo, elas encontram um amor em 4 linhas. Elas fazem sexo, elas têm orgasmo em uma linha. O que é isso? Que vida linda e romântica e maravilhosa é essa dessas moças, dessas mulheres? A Despente está reclamando. Ela fala: eu não sou Kate Moss, eu sou King Kong. Que feminilidade é essa? De onde vem essa feminilidade? De onde vem essa feminilidade? A Despentes se pergunta: a feminilidade é toda essa violência de arranca pelos, prende cabelo, passa horas em frente ao espelho, passa tintas, faz estética, enfia agulhas e... Eu tô falando desse jeito porque é desse jeito que a Despentes coloca no texto. É isso ser feminino? É isso a feminilidade? É isso? É toda essa violência com o seu corpo? Arranca isso, puxa isso, põe um salto, aperta aqui, amarra aqui. Como que se faz o corpo feminino? Os corpos femininos, eles são feitos. É isso que a Despentes está destacando no texto dela. Eles são criados, eles são inventados. Eles não nasceram assim. Os corpos femininos não nasceram assim. Eles são violentados para serem feminilizados. E ela se recusa a ser violentada. Ela diz: eu não tenho nada contra. Quem quiser continuar sendo, que seja. Mas por que que a minha virilidade, por que que os meus pelos, por que que o meu cabelo não amarrado, por que que a minha roupa largada, confortável, por que que o meu chinelo rasteira, o meu não salto, tem que ser masculino? Por que que eu não sou feminina? Como se faz o feminino? Eu não vou responder. Eu, Guilherme, não vou responder. Essa pergunta não cabe a mim responder. Cabe a todos nós refletirmos sobre como são feitos os corpos femininos. E a Despentes nos lega essa reflexão de uma forma esplêndida. Leiam esse texto. As mulheres são violentadas para serem femininas. E o que é então ser feminina? Texto da Rago. Texto da Rago diz o seguinte: as mulheres, elas têm uma leitura de mundo diferenciada. As mulheres agenciam o espaço de outra maneira, recortam a realidade de outra maneira. Eu acho isso. A Rago ela é uma estudiosa fantástica. E aí ela faz essa conclusão. As mulheres não veem o mundo como os homens. As mulheres não cuidam do espaço.
agenciamento de espaço, agenciamento de tempo, isso é um lidar filosófico com o ser da vida. As mulheres não filosofam como os homens. As mulheres não recortam a realidade como os homens. Nós, homens, temos que nos calar, principalmente no bate-papo, para ouvir as mulheres. Eu estou aqui apresentando a teoria, porque eu estudei, para instigar, para promover a reflexão. Mas eu preciso de mais, de ouvir. Porque o meu agenciamento de espaço está limitado. A minha realidade está recortada. E a Rago mostra isso muito bem nesse artigo. As mulheres são capazes de fazerem emergir temas nunca antes pensados, de trazer campos nunca antes problematizados, de formar construções na nossa sociedade que antes não foi imaginado. Os países que resolveram de modo impressionante e mais rápido o problema da pandemia tinham mulheres no comando do Poder Executivo. Curiosamente. E aí a Rago nos convida à superação da lógica binária na proposta da análise relacional de gênero. Superação da lógica binária. Estamos diante de um futuro em que essa superação está se dando, em que pais estão tendo que lidar, em que nós estamos tendo que lidar. Esse texto é de anos atrás. E temos que superar a lógica binária. É todo, é toda, é tode. A lógica binária, ela tem que ser superada. E isso vai incluir a linguagem. Porque a linguagem é o próprio pensamento. Eu mesmo nem me preocupo em forçar o TOD, porque vai ser um processo muito curioso. Eu acredito que vai ser um processo muito curioso. A superação, ela vai trazer para a língua essa própria transformação. Se é o TOD, já está dado. A gente já está forçando. Se é outro, se é de outra forma, isso também vai se mostrar. Mas o nosso pensamento vai atacar essa lógica binária. E aí, para os aristotélicos de plantão, preparem para arrancar os cabelos, né? E vamos finalizar então. Deixa eu ir para Espargo aqui. Heterossexualidade, pessoal, como um produto cultural. A oposição hetero-homo pelo acréscimo homo como sustentador do centro heteronormatizador. Isso aqui é um pano para manga muito bacana para a gente discutir. Muito legal. A Spark vai dizer o seguinte: na briga entre heterossexualidade e homossexualidade, uma só existe por causa da outra. Enquanto a gente fala de homossexualidade, a heterossexualidade continua no centro. Enquanto a gente fala de heterossexualidade, as homossexualidades permanecem na periferia. A oposição hetero-homo são a própria lógica binária. Não dá para separar. Tem que ser demolida juntas. Olha que interessante a reflexão de Sparrow.
A interdependência do sair do armário e a impossibilidade de sair da heterossexualidade. Então, quando você fala, fulano tem que sair do armário, nós temos que sair do armário, a parada gay é uma saída do armário. Você fala, sair do armário? O que é sair do armário? É sair da heteronormatividade? Mas aí você está afirmando a heteronormatividade como o centro da sua sociedade. Percebe? Curioso, né? Eu achei muito bacana trazer essa reflexão. Dizer-se homossexual nesse jogo, de sair do armário, dizer-se homossexual, é afirmar a heterossexualidade. Então, o indivíduo não como um sujeito autônomo que possui uma identidade essencial que independe de qualquer coisa, mas como uma subjetividade, desculpa, eu vou arrumar isso depois para mandar para vocês. Ficção construída socialmente como produto de discursos específicos, de uma relação de saber-poder determinada. Olha que interessante. Então, não temos uma autonomia, não construímos uma identidade essencial, independente de qualquer coisa. Lembra lá do dispositivo de sexualidade? Uma superfície de intensificação corporal, de desejo, de saber, de poder, tudo entrelaçado, tudo encadeado. Com a minha subjetividade se erigindo ficcionalmente. Ficcionalmente. Uma ficção. Não pense uma ficção como mentira. Pelo amor de Deus, gente. Qualquer livro que vocês tenham lido de ficção, 100 Anos de Solidão, é uma ficção, mas aquilo não é uma mentira. Percebem? As ficções das nossas subjetividades não são mentira. São ficções. Mas são as ficções de nossas vidas. E aí, o cuidado que Foucault nos convida, e aos olhos de Spargo ficou maravilhoso, é que ficções estamos fazendo de nós? Estamos conscientes de que estamos escrevendo as ficções de nós toda vez que vomitamos discursos sem parar sobre a nossa sexualidade? Na hora que trazemos os discursos dos outros sobre nossa sexualidade, sim, terapeuta, eu sou isso. Sim, senhor médico, eu sou isso. Sim, pastor, eu sou isso. Sim, padre, eu sou isso. Sim, meu amigo, eu sou isso. Meus amigos estão falando que eu sou isso. Minha irmã está falando que eu sou isso. Percebem? Não trouxe nenhum texto da Butler, meus queridos. Quem comenta Butler é o Spargo, e eu trouxe somente um pouquinho para a gente também apreciar o escândalo que a Butler causa no mundo GLS. Eu uso GLS para quem chegou hoje por causa da minha idade. Ó, Alex, a gente juntos. Então, a Butler causa demais e eu acho que vale a pena a gente usar esse escândalo butleriano. Ela diz o seguinte: o gênero é um efeito performativo experimentado pelo indivíduo como uma identidade natural. A gente pensa que temos uma identidade sexual natural, mas é um efeito performativo que experimentamos individualmente. Eu coloquei aí a mulher, hein? Que efeitos, quais efeitos performativos a mulher vem experimentando na nossa sociedade? Quais efeitos performativos são dados à mulher experimentar na nossa sociedade? E aos homossexuais? Percebe? O gênero não é uma extensão conceitual ou cultural do sexo cromossômico, biológico. O gênero é uma prática discursiva estruturada em torno da heterossexualidade como norma.
E aí a Butler causa. O gênero é uma extensão, desculpa, o gênero é uma prática discursiva estruturada em torno da heterossexualidade como normal. Se você está falando de gênero, você está partindo da heterossexualidade como norma. Mesmo que você me traga 28 gêneros, você está partindo do hétero como o normal, como o primeiro gênero. Aqui está o problema para Butler. O corpo não é naturalmente sexuado. O corpo é uma prática sexuada significante. Então, à medida em que nós praticamos o sexo, nós atribuímos significado para o nosso sexo. Nós viramos um significante. A nossa sexualidade nos transforma num significante ambulante. E aí tem também esse comentário sobre a Margaret Mead, e ela tem um livro, um clássico, né? Temperamento e Gênero, em que ela afirma que ela conclui, é um livro antropológico, ela analisa 3 sociedades, se não me engano, desculpa aqui se eu estiver errando, mas ela faz uma análise de algumas sociedades em que ela observa que a cultura influencia os papéis de gênero. Então, dependendo da cultura em que ela analisou, o homem se comporta de modos diferentes, assombrosamente diferentes. Aquilo que uma sociedade pensa ser o homem, ou aquilo que uma sociedade pensa ser mulher, muda radicalmente. Os papéis de gênero, ela chama. São papéis, porque são, como no cinema, são interpretados. Você muda dependendo da sociedade, dependendo do filme em que você está, da película em que você está. Então, não é uma coisa natural, que vem da natureza terráquea, qualquer lugar da terra que você nascer, a sexualidade se dá do mesmo jeito. Não, mentira. Depende da cultura, depende das performances que você assistiu desde que você nasceu, depende dos tapas que você levou na hora que você... Percebe? E aqui, deixa eu ver se já dá para eu adiantar para vocês. Foucault vai trazer alguns elementos, por exemplo, tá, vou deixar para o... Quando a gente fala de saber poder da mulher, desde pequeno, nós homens e vocês mulheres, nós cumprimos, pegar aqui o termo que a Pamela colocou, determinados scripts. E se a gente foge desse script, nossas atenções são chamadas. Vocês nunca foram chamados a atenção? E aqui, deixa eu dizer para vocês, quando Foucault fala, vocês perguntam para Foucault, e o feminismo, você não acha que as mulheres elas são reprimidas e elas têm pouco poder na sociedade? Aquelas entrevistas de pergunta tosca. Aí Foucault fala, não, para com essas coisas de mulher não tem poder, o homem tem poder. Mulher tem poder. A questão é descobrir quais os poderes da mulher. A mulher tem que descobrir quais são os seus poderes e quais são o seu saber. E aí ele tem uma sacada, nossa, invejável, assim, de causar inveja em nós, homens. E ele fala, eu tenho inveja das mulheres. As mulheres são extremamente poderosas. As mulheres, elas têm o poder da intimidade com as outras mulheres. O poder que nós, homens, não temos. As mulheres podem tocar os cabelos das outras mulheres. Nós, homens, não podemos. As mulheres podem ir ao banheiro com as outras mulheres. Nós, homens, não podemos. As mulheres podem ver as outras mulheres nuas e comentar sobre os seus corpos. Nós, homens, estamos interditos nesse aspecto. Eu nunca tinha pensado nisso. São nas performances diárias que o Foucault está observando. Aonde a mulher pode ir, que o homem não pode ir.
aonde o homem pode ir, que a mulher não pode ir. São essas as percepções que o Foucault está dizendo. Então, quantos de nós e quantas de nós performamos e descobrimos que performamos errado quando fomos corrigidos? Certo? Quantas vezes eu toquei o meu amigo e não podia ter tocado o meu amigo? Porque eu tenho que performar o homem e ele também. Quantas vezes a mulher não performou a fala? Vou contar esse caso para você. Eu acho que alguém está com o microfone ligado. Eu acho que é Yasmin. Quantas vezes você, mulher, lhe foi dado a palavra, lhe foi dado a voz e você performou o silêncio? O professor Lucas Amaral estava comentando que ele foi chamado, foi convidado a fazer uma dinâmica no Banco Bradesco, porque vários cargos de chefia foram disponibilizados para as mulheres, elas assumem o cargo e abandonam. Assumem e abandonam. Porque não conseguem exercer o cargo de chefia. Em inglês, to be the pants in the house. To be the boss. Não consegue. Não conseguem performar o chefe. Porque o chefe é uma performance masculina. Olha que interessante. É isso que Foucault está observando. O que um pode e o outro não pode. Qual a correlação de força se dá na nossa sociedade quando a gente diz os gêneros estão dados? Que gêneros? E o que isso indica? Ok? Então, agora nós vamos para o nosso bate-papo. Eu vou só encerrar a gravação. E antes,